Bom, Cleito, acho que já é chegada a hora. Temos um quórum suficiente. Então, oficialmente, boa noite. Boa noite Hoje a começamos todos. a live um pouquinho mais tarde, a partir das 19h45, para prestigiar o público que chega um pouquinho mais tarde em casa, que quer assistir os nossos encontros e participar com a gente. Então, gente, como temos falado em outros encontros, essas lives fazem parte do projeto do GGL Advogados, de levar conhecimento jurídico, levar informação de maneira mais clara, mais objetiva, responder dúvidas, levar informação ao público, enfim, cumprir um pouco da nossa função como advogados e como operadores do direito. Então, hoje o tema escolhido é para falar sobre a problemática dos empréstimos consignados pela qual passam muitos aposentados e pensionistas, e outras pessoas mais que têm dificuldade, uma vez que fazem empréstimos, muitas vezes não conseguem honrar por questões que fogem ao seu desejo, à sua vontade. Então, a ideia é essa, e o foco maior é em idosos, mas, eventualmente, alguma fala ou outra pode abranger as pessoas, além da população de idosos e de terceira idade. Então, hoje o Cleiton Germano, nosso sócio, vai comentar, vai trazer essa temática, a gente vai bater um papo, e, na medida do possível, tragam as perguntas que surgirem, informem suas dúvidas, façam perguntas, e compartilhem, curtam a página com os amigos, dividam esse evento com os conhecidos, e, enfim, fiquem com a gente. Então, dito isso, Cleiton, a gente sabe que, acabamos de comentar há pouco, que saiu um projeto interessante, que nós esperamos que seja aprovado, né, uma vez que vai beneficiar grande parcela da população que hoje vive estrangulada por conta de sucessivos empréstimos, uma vez que a pandemia causou uma tragédia financeira no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, inclusive parte da população brasileira vive por meio de benefícios sociais, do INSS. Então, grande parte acaba comprometendo o orçamento, fazendo empréstimos para honrar dívidas ou necessidades essenciais, urgentes, e aí não tem para onde fugir, não tem como fugir, já que ela tem uma oportunidade de um empréstimo com juros menores, muitas vezes, no caso do INSS, acaba aderindo a empréstimo. Só que muitas vezes essas pessoas elas acabam aderindo a empréstimos múltiplos, faz empréstimo aqui, faz empréstimo ali, chega um momento que fica impossível a pessoa conseguir honrar com o pagamento, e aí vira uma bola de neve, e aí a pessoa muitas vezes acaba passando fome. Temos clientes que já nos procuraram, que a gente verifica, a pessoa tem dívidas infindáveis, e aí, o que fazer? Como tentar, qual a dica que a gente tem para passar para essas pessoas? Como a gente pode encontrar, existe solução jurídica? Para quem entrou com ação judicial para tentar reduzir os percentuais de descontos, alguém conseguiu êxito, conseguiu sucesso? Como fazer? Então, para comentar essas e outras questões, o Cleiton vai trazer para a gente algumas considerações e, com o decorrer do nosso encontro, vai dar algumas dicas e sugestões. Cleiton, por favor. Bom, boa noite a todos. Sempre um prazer aqui participar da live com o pessoal que sempre nos acompanha e sempre participa bem ativamente. Bom, eu acho que muito antes de falar dos empréstimos consignados, a gente tem que tocar num assunto que já vem sendo muito debatido na mídia, que é, na verdade, o superendividamento, né? As pessoas, na verdade, recorrem aos empréstimos das mais variadas natureza, justamente pela necessidade de pagar contas urgentes, né? De colocar em ordem as suas dívidas, e, por conta disso, eles se socorrem do empréstimo consignado, de empréstimos com familiares, dívidas com cartões de crédito, cheque especial e tudo mais. Então, na verdade, muitas vezes hoje nós vamos abordar o tema dos empréstimos consignados,
mas muitas vezes ele já encontra a pessoa num nível de superendividamento, né? Em que a pessoa já tem 1, 2, 3, 4 empréstimos vinculados que superam em muito a renda dela, e às vezes a pessoa praticamente não tem renda para sobreviver, não resta salário, não resta nada mais, né? Então, eu acho que um primeiro ponto é a gente alertar para que, numa situação em que a pessoa esteja chegando em superendividamento, que ela perceba isso. Não tente se socorrer de novos empréstimos, outras dívidas em cima de dívidas, porque a situação beira o insuportável, né? Obviamente que o superendividamento vem de um momento em que a pessoa de boa fé ela se vê impossibilitada de pagar suas dívidas, né, atuais ou futuras, com a sua atual renda, né, com seus atuais vencimentos. Quando isso acontece, essas pessoas elas passam a ter as dificuldades de pagar as necessidades mais básicas, alimentação, moradia, saúde, e isso causa uma série de repercussões patrimoniais, né, psicológicas, familiares e até sociais. Geralmente, e é importante que a gente deixe claro aqui, as causas do superendividamento, geralmente, são aquelas situações inesperadas na vida da pessoa, situações de força maior, né? Por exemplo, a perda de um emprego, a doença de um familiar, né? A morte de uma pessoa da família, do cônjuge, um divórcio, salários atrasados, ou, por conta desse cenário todo, a própria pandemia, em que um batalhão de gente foi dispensado ou teve redução dos seus vencimentos e sem outras possibilidades de renda, se socorreu aí de empréstimos consignados, uso do cartão de crédito e tudo mais. Deixa eu dar uma mexidinha na tela. Ótimo, agora melhorou. E aí, nós chegamos em uma das modalidades de crédito para essa pessoa, né, que é o empréstimo consignado. Então, vamos lá. Quando a gente fala de empréstimo consignado, a gente tem que ter claramente uma ideia. O empréstimo consignado é aquele autorizado pelo empregado que trabalha no regime da CLT, ou seja, tem carteira assinada, ou por aquela pessoa que é beneficiária do INSS, um aposentado, um pensionista, e essa pessoa autoriza, ela faz um empréstimo e ela autoriza o desconto da renda dela, seja do salário, seja do benefício, por aposentadoria ou pensão. Por que é importante deixar claro isso? Porque o empréstimo consignado ele é diferente de outras modalidades de empréstimo, tá? O empréstimo consignado, geralmente, ele tem taxas mais baixas, justamente porque ele é, aspas, garantido, já que ele vai descontar direto do salário. Ele é mais fácil de contratar. Muitas vezes a pessoa, para contratar um empréstimo consignado, basta uma ligação e depois passar numa agência bancária, num posto bancário para assinatura, tá? E é um empréstimo mais atrativo. Geralmente, por conta dessa atratividade, é que as pessoas acabam entrando num poço sem fundo, porque pega um empréstimo, pega outro. Até porque nós, brasileiros, nós temos a mania de olhar o valor da parcela, a gente não olha o valor total da dívida. Então, enquanto a gente acha que a parcela está acomodada na nossa renda, a gente continua consumindo. Então, no primeiro ponto, é isso. Empréstimo consignado é uma relação, é um empréstimo bancário ou com uma sociedade de crédito, enfim, tomado por um empregado ou por um beneficiário do INSS junto a uma instituição financeira. Tá. Aonde entra o empregador? Aonde entra o INSS? O empregador e o INSS, eles são intermediários dessa relação. Eles, na verdade, providenciam e disponibilizam todos os dados de concessão de crédito para esses bancos, que analisam e dizem, ok, darei o empréstimo ao João. O João recebe esse empréstimo, tem o desconto do seu orçamento, do seu ordenado, e mensalmente ali, junto com o salário dele, uma série de outros descontos, virá o desconto do empréstimo, né? É interessante também deixar claro que no empréstimo consignado,
a gente... existe uma regra, tá? Existe uma lei por trás dos empréstimos consignados. Lá atrás, no passado, parecia ser meio terra de ninguém, mas existe uma lei. Essa lei é a Lei 10.820 de 2003, que basicamente ela autoriza o empréstimo consignado, ela permite que seja feito, ela dá um percentual de desconto, ou seja, ela diz quanto no máximo pode ser descontado do salário, ou do ordenado, ou do benefício, ou da pensão dessa pessoa, e ela diz mais, ela diz de que forma isso vai funcionar, né? Quantos por cento é para financiamento, quanto que é para fundo de reserva, cartão, essas coisas. Uma coisa interessante, para quem trabalha com vínculo, com carteira assinada, CLT, né? Não só empréstimo consignado é permitido em folha de pagamento. Também é permitido em folha de pagamento o desconto em folha de pagamento do próprio empréstimo, de financiamentos, de cartão de crédito e de operação de arrendamento mercantil. Comumente, esse arrendamento mercantil é o leasing, né? Cada pessoa ela tem que ter aí um contrato específico com o banco. O que eu quero dizer? Se você vai contratar um empréstimo, um cartão de crédito para descontar do seu salário, você tem que ter lá um contrato que você autorizou isso. Se você fez isso também com financiamento ou empréstimo, da mesma forma, tá? Outra coisa interessante, que é o empréstimo consignado, os pagamentos consignados permitem, tá? Você pode fazer a portabilidade do crédito. Olha, eu contratei um empréstimo com o Banco A a parcela, a tarifa, os juros dele está me parecendo mais alto, e um Banco B me ofereceu uma coisa mais atrativa. Eu posso mudar? Pode mudar, sim. Você pode entrar em contato com outro banco, transporta a sua dívida para lá. Se for mais vantajosa e tiver um troco, um valor a favor, você muitas vezes recebe esse dinheiro como crédito, né? Ou, às vezes, alguns bancos fazem isso com uma jogada que você recebe como crédito, mas já usam para amortizar parte do próprio empréstimo, né? Mas você tem como transportar a dívida de um banco A para o banco B. Basta que você converse com outro banco, negocie, veja se é mais vantajoso e transporte a dívida, tá? Agora vamos falar de um ponto que eu acho que é bastante... chama muita atenção do público, que é a questão do desconto. O desconto que é permitido nos consignados, nos empréstimos, enfim. Eu posso ter a minha renda, eu posso ter a minha aposentadoria 100% comprometida com pagamento de empréstimo consignado? A primeira resposta é não. A segunda pergunta é, quantos por cento eu posso ter? Você pode ter 30% a título de empréstimo e 5% a título de pagamento de cartão de crédito e saque no cartão. Ou seja, no total, no máximo, 35%. O que tem acontecido? A pessoa tem um benefício de R$1.000. Ela vai ao banco e ela pega um empréstimo consignado que a parcela é de R$150. Depois ela vai ao banco e pega mais um empréstimo consignado de R$150. Ela passou por outro aperto, ela foi ao banco e pegou mais um empréstimo de R$200. Só aqui nós temos R$400, R$500 de empréstimo. R$500 em empréstimos para uma pessoa que recebe R$1.000 correspondem a 50% da renda dela. Basicamente, o que tem acontecido é os bancos estão descontando todos os empréstimos, um atrás do outro, sem respeitar o limite total dos descontos. O que é correto o banco fazer? O banco deveria chegar em um determinado momento e falar, João, José, você não pode mais contratar empréstimo porque a sua renda já está comprometida em 35%. Mas não é isso que os bancos têm feito. Os bancos têm liberado empréstimos, nós já tivemos casos
em que os bancos já chegaram a consumir coisa próxima de 60%, 70% da renda do trabalhador, tá? E aí só com medidas judiciais para os juízes corrigirem essa distorção. Que basicamente as pessoas têm feito o quê? Ido até a justiça, ido até o judiciário para reduzir o percentual de desconto. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não vai mais pagar, mas que o juiz vai mandar o banco recalcular e acomodar o valor das parcelas dentro de um percentual de 30% a 35% global sobre todo o rendimento desse trabalhador ou desse pensionista. E por que isso? Nós não, né? A lei foi criada com o espírito de facilitar o acesso ao crédito da população, mas, ao mesmo tempo, em respeito às pessoas, em respeito àqueles que tomam empréstimo. Se nós permitirmos que os bancos façam todos os descontos de maneira desregrada, sem limites, as pessoas vão ficar sem renda e vão pagar só empréstimos. E nós bem sabemos aqui que as pessoas que pagam esse tipo de empréstimo são pessoas humildes. Ninguém vai atrás de empréstimo consignado porque quer, né? O que nós gostaríamos é de ter o dinheiro à vista para fazer os pagamentos. Mas a verdade é que a pessoa vai porque ela está com a corda no pescoço, ela precisa de um fôlego e ela pensa no empréstimo consignado como uma forma de solução do problema. Quando que acontece? Como que acontece a contratação do empréstimo consignado? Lá atrás eu falei que você autoriza isso, né? Num contrato bancário, ou seja, você vai ter sim um contrato feito entre você e o banco, e que naquele momento você vai autorizar o desconto no seu salário, tá? Ou no seu benefício. É interessante que a gente entenda aqui uma coisa clara. Quando você faz um empréstimo consignado e ele foi efetivado, você tem um período, você tem uma forma, você precisa respeitar aí um espaço de tempo para que você acomode a sua renda. Por que eu estou falando isso? Justamente para evitar o superendividamento. No mais das vezes, nós temos observado em alguns clientes, alguns casos que chegam ao escritório, que as pessoas têm 4 empréstimos consignados, né? De maneira que o salário não dá para nada. As pessoas não têm salário para efetuar o pagamento dos empréstimos, ou elas pagam os empréstimos e não conseguem sobreviver, não conseguem pagar água, nem luz, nem telefone, nem nada do tipo, né? Bom, uma pergunta, uma questão interessante é aonde isso fica registrado? Bom, no momento que você faz o contrato com o banco, que é implantado o empréstimo consignado, todo mês no seu extrato de pagamento, no seu holerite, né, no seu recibo de pagamento de salário ou de benefício, vai vir discriminado assim: empréstimo consignado, valor tal, e esses valores têm que estar ali no seu holerite. Uma coisa muito importante que nós temos percebido: alguns clientes, eles têm um empréstimo consignado, a dívida para ele está muito pesada e ele vai fazer uma renegociação. O que o banco faz? O banco oferece um novo empréstimo, quita o empréstimo anterior e dá uma nova linha de crédito para esse trabalhador ou para esse aposentado num valor dobrado ao que era antes. Então, a pessoa, ao invés de pagar uma mensalidade, uma parcela de 100, ela paga uma de 200. Só que detalhe, o banco pega uma parte do empréstimo e quita o outro, o empréstimo que você fez antes. O que significa que naquele momento você nada mais fez que você empurrou a dívida para frente, né? Você pagou uma dívida com outra que você acabou de fazer. Então é importante que as pessoas tenham isso em mente. Uma outra coisa também interessante o que eu imagino aqui que as pessoas façam é que guardem os contratos, guardem os comprovantes de pagamento.
Porque, eventualmente, numa ação judicial, nós, advogados, precisamos desses documentos para mostrar para o juiz. Alguns bancos têm utilizado a modalidade de contrato eletrônico. O que é isso? A pessoa vai na agência, conversa com um gerente ou com a pessoa na agência e autoriza o consignado. Assina a papelada, não vai buscar a papelada assinada, muitas vezes nem recebe nada, e aquilo está autorizado. Quando ela chega com a corda no pescoço e fala, doutor, eu quero rever isso, o que acontece? Ela não tem contrato, ela não tem holerite com valores descontados, e aí dificulta demais. Então, uma primeira orientação que a gente dá é, vai fazer o consignado, não teve jeito, guarde toda a documentação, sobretudo, especialmente, se tiver documentação por escrito, aqueles panfletos de oferta de empréstimo, aqueles banners, né, aqueles folders que a gente pega no banco, um monte de papelzinho com desenho, oferecendo empréstimo, se ali naquele documento estiver constando a taxa de juros. Por quê? Uma das grandes disputas que nós temos é a seguinte, doutor, quando eu fui contratar o empréstimo consignado, me ofereceram uma taxa de juros de 0,99%. Mas agora eu estou fazendo conta e, na verdade, o empréstimo aqui está de 2,99%. Tá, mas como você prova isso? Muitas vezes são ofertas, são promoções, como dizem em bancos, para aquele dia, para aquele momento. E se você fechou naquele dia, naquele momento, você tem que ter um documento disso. Especialmente se for um consignado vinculado a benefício de aposentados, que esses são os mais atrativos do mercado. A taxa de juros é bem baixa, tanto é que quem é aposentado, tem familiar aposentado, sabe muito bem que a oferta de empréstimo consignado é absurda. A aposentadoria dela saiu hoje, amanhã já começa a ligação de gente querendo oferecer empréstimo para as pessoas, o que também é proibido por lei, tá? Isso tem um perigo. Oi? Uma pequena pausa. Não, só para... Quero cumprimentar aproveitar o ensejo para cumprimentar, como a gente faz sempre, algumas pessoas que nos acompanham. Bom, e esclarecer que daqui a pouquinho o Cleiton vai trazer para a gente algumas decisões que o escritório saiu vitorioso, enfim, algumas situações em que o cliente nos procurou e que a gente conseguiu na justiça decisões positivas. Então, ele vai trazer vai fazer menção a algumas delas para explicar para vocês como isso é possível na prática, tá? Então, quero cumprimentar a Joana, o Márcio, a nossa amiga Dilceia, o Cleidson, nosso amigo e cliente, a Judite, o Anderson, o Eduardo Gueiros, o Armando, a Simone, a Luciana Freitas, e a todos os demais que chegam nesse momento, que nos acompanham. Obrigado pela presença, pessoal, e continue com a gente. Cleiton, aproveitando o ensejo, esses dias, um cliente, um senhorzinho, nos procurou, ele estava angustiado. Ele perguntou o seguinte, ele contou uma história, na verdade, que alguém fez contato com ele, oferecendo um empréstimo consignado, e ele viu ali uma oportunidade para ele conseguir um dinheiro rápido para ele pagar algumas dívidas. Só que aí pediram para ele um depósito prévio, que ele depositasse na conta da suposta financeira que ficava no centro de São Paulo, uma determinada quantia, acho que R$300. E ele fez o depósito. E aí depois ele descobriu que, na verdade, havia ali um golpe, uma fraude, e aí criaram uma série de dificuldades, ele pediu informação e ninguém dava, falaram que ele tinha que mandar um rol de documentos, uma situação muito absurda. Qual é a orientação em relação a isso? Existe esse tipo de empréstimo em que a pessoa tem que pagar alguma coisa antes para poder ter acesso ao dinheiro? Isso aí de onde sai essa situação? Isso é... Oi, tu cortou, Josevaldo. De onde saiu o quê? Só complementando. Então, isso existe, essa prática de você pedir um empréstimo e para isso ter que depositar previamente algum valor? Bom, vamos lá, gente. Primeira resposta é não. Se você tem que receber algum empréstimo e você tem que pagar antes, pula fora
usando o termo popular, pule fora porque é roubada. Você está sendo enganado. Bancos normalmente pedem uma documentação, analisam os documentos, dizem se você pode tomar o empréstimo ou não, ele libera o dinheiro na sua conta corrente, desconta lá as tarifas que tem que descontar e acabou. O dinheiro é seu. Essa história de pagar antes para receber empréstimo, essa história de alguém do banco vai passar aí na sua casa para pegar o seu cartão e liberar uma senha, essa história de que você recebeu uma condição vantajosa de empréstimo, pague R$100 de taxa para você conseguir 5 mil, gente, não existe. Não existe. Não façam isso. Não depositem dinheiro antes para receber empréstimo, para receber cartão de crédito, para receber liberação de financiamento imobiliário. Não existe isso. Tá? Tudo que você combinar é feito em contrato, no papel. Não existe a possibilidade de você contratar um empréstimo por telefone, uma pessoa chegar na sua casa, mandar um motoboy para você passar o cartão, para você debitar. Gente, isso é fraude. Isso é fraude. Não caiam nessa roubada. Infelizmente, isso tem sido comum. Algumas pessoas nos procuram dizendo, olha, a pessoa foi muito convincente. Então, sim, o fraudador, o trabalho dele é esse. É convencê-lo de tal maneira que você acha que é um funcionário do Banco do Brasil, por exemplo. E você acredita que é um funcionário que vai lá na porta da sua casa passar o cartão. Não, gente. O Banco do Brasil mal atende a gente na agência, que dirá mandar um funcionário na sua casa. Então, não caiam nessa. Tá? Para esse senhor, infelizmente, ele foi vítima de um golpe, né? Provavelmente não vai conseguir esse dinheiro de volta. E, enfim, não adiantem dinheiro de espécie alguma, porque está na cara que é fraude. Ok, uma outra questão que tem chegado ao nosso conhecimento através dos nossos clientes, Cleiton, é a respeito se o FGTS pode servir como garantia para empréstimo, ou seja, aquele trabalhador, seja idoso ou seja não idoso, que está na ativa e que possui uma conta vinculada com o FGTS depositado na Caixa Econômica. Então, tem um dinheiro lá garantido, mas ele não pode colocar a mão porque ele ainda tem um contrato ativo. Então, não tem como ele conseguir. Esse crédito do FGTS serve como garantia para um empréstimo consignado? Ótima pergunta. Poucas pessoas sabem disso, mas sim. Quem trabalha em empresas privadas com registro em carteira pode oferecer o FGTS como garantia do pagamento da dívida, sim. O valor, ele fica limitado, né? Ele fica limitado a 10% do saldo vinculado na conta do fundo de garantia. Ou seja, você tem 10 mil de fundo de garantia, 10% disso, R$1.000, é o valor que você vai poder utilizar como garantia do empréstimo, tá? Agora, tem uma outra hipótese, outra possibilidade. A multa dos 40% que você recebe do fundo de garantia, essa daí ela pode ser usada totalmente como garantia de pagamento do empréstimo, né? Então, você foi mandado embora, você tem um empréstimo consignado, você recebeu a multa do fundo de garantia. Posso usar os 40% para abatimento da dívida? Pode. Como garantia ou como abatimento? Sim, pode. Pode sim. A lei permite isso. Basta que você comunique isso ao banco, comunique ao empregador, e aí as empresas, as partes vão fazer toda essa parte burocrática e liberar os créditos necessários para isso. Mas sim, o fundo de garantia pode ser utilizado em 10% do saldo disponível em conta vinculada, né? E a multa de 40% na sua integralidade, ou seja, toda a multa pode ser utilizada em garantia de empréstimo. Certo. Agora, na questão da rescisão contratual, vamos supor, essa mesma pessoa que teve interesse agora no empréstimo com garantia com o FGTS, vamos supor, amanhã ela é dispensada. Ela é dispensada e ela fez um empréstimo. Ela fez um empréstimo através de uma parceria que a empresa dela tinha com uma financeira. E aí esse empréstimo foi para desconto na folha de pagamento. E aí a empresa estava descontando 30% todos os meses, repassando para a financeira. E aí o trabalhador ou a trabalhadora é dispensado.
na rescisão, o empregador devedor do empréstimo de uma vez só? Repete, Josivaldo, que deu um problema na sua conexão, ficou congelado. Não, então, a pergunta é se é possível, se o empregador pode descontar quanto ele quiser de percentual na rescisão, em relação a débitos do trabalhador, dívidas do trabalhador. Não. Não pode descontar quanto que ele quiser, não. Né? A empresa, quando se assina um contrato de consignado, a empresa também só pode descontar, não é nem empresa, né? Ela faz o repasse ao banco de apenas 30% do valor da rescisão para quitar a parte do empréstimo consignado com o banco. Ah, mas a minha dívida é maior do que esses 30%. Você continua devendo ao banco. Não quer dizer que a dívida acabou, mas da rescisão, apenas um percentual de 30% para quitação do empréstimo consignado. Isso daí também é uma coisa que gera bastante discussão, porque nós já pegamos rescisões que não sabemos o motivo, por que a empresa fez isso, a empresa descontou um valor muito maior. Principalmente, e isso acontece bastante, no caso de empresas que elas mesmo têm uma linha de crédito para os seus funcionários. Então, acontece algo, já vimos e acontece bastante, a empresa que oferece empréstimo para os seus trabalhadores, no momento do desconto, ir lá e descontar, por exemplo, 60%, 70% sobre a rescisão. Não pode. A limitação dos consignados vale também no pagamento da rescisão trabalhista. Então, se a pessoa recebeu 10 mil de rescisão, a empresa pode descontar 3 mil por empréstimo consignado, não mais que isso. Certo. Cleiton, bom, em instantes iremos para a resposta de algumas perguntas formuladas pelo pessoal que nos acompanha. Enquanto isso, comenta um pouco sobre alguma decisão do GGL que teve sucesso em relação a essa discussão aí de empréstimo consignado. Ah, sim. Nós temos já bastante consultas, uma boa quantidade de casos na justiça aí com bons resultados, com vitórias, né? É importante mencionar que esses casos são patrocinados aí pelo escritório, mas tem a atuação levada adiante pelo nosso sócio, Dr. Raoni Lofrano, que é a pessoa que toca esses casos, que é a pessoa especializada nisso. E, de fato, nós temos casos em que a pessoa tinha um desconto que consumia cerca de 60% dos rendimentos dela. Então, a justiça determinou que o banco enquadrasse os descontos até o limite legal de 30%. Então, o que o banco faz? Se ele tem vários descontos que são de 60%, ele vai ter que diminuir a quantidade vai ter que diminuir o valor das parcelas, talvez até aumentar a quantidade de parcelas, mas de maneira que somente 30% da renda desse trabalhador ou desse aposentado possam ser consumidos com empréstimos. Nós já temos aí uma série de vitórias na justiça, até porque os juízes são sensíveis a isso e entendem o que acontece, né? Porque, entendam só, o papel do banco é esse, é oferecer empréstimo, tá? A pessoa desesperada, em condições de vida que não sabe quais, mas que chegam à beira da loucura, ela vai lá e toma um empréstimo. Mas o banco tem toda a possibilidade de analisar a renda da pessoa e falar, olha, João, não vou te dar empréstimo porque você já tem mais que 30% da sua renda comprometida. E os bancos não fazem isso. Os bancos deixam as pessoas se endividarem, deixam as pessoas entrarem no nível de superendividamento, como nós falamos anteriormente. Por quê? Porque salário e benefício previdenciário são garantias de pagamento praticamente. Não tem como o banco perder dinheiro, né? Simplesmente o dinheiro entra, o banco já desconta e o empregador repassa a diferença para o trabalhador. Então, é uma operação muito segura para o banco. Por isso que é atrativo oferecer vários empréstimos. Porém, é importante sempre que a pessoa tenha em mente. Os empréstimos consignados precisam ser autorizados, precisam ter contratos assinados, precisam mencionar aí
qual é o valor, quanto você tomou emprestado, coisa do tipo. Não existe possibilidade de empréstimo consignado que você não sabe quanto você pegou de empréstimo. Se aconteceu isso, tem alguma coisa errada. Né? Outras possibilidades que nós já visualizamos, por exemplo, um empréstimo consignado que foi para cobrir outro empréstimo consignado, mas que, na verdade, era uma operação para quitação de cartão de crédito. É certo isso? Não, é errado. É errado. E de tal maneira que também a justiça e a legislação dão espaço para essa pessoa ter apenas 30% dos descontos sobre os seus vencimentos, sobre os seus benefícios ou pensão. Certo. Cleiton, fala para o nosso pessoal aí, que nos acompanha, sobre o procedimento. O que a pessoa que deseja contestar esses descontos abusivos acima do que a lei determina, o que esse consumidor pode fazer? Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é que ele tenha a documentação da contratação do empréstimo, né? Isso já ajuda bastante. Contrato, o que ele assinou lá atrás. Se é um consignado com desconto em folha de pagamento, é importante que essa pessoa tenha os extratos, os olerites, ou algum comprovante, recibo de pagamento, que apareça lá o valor do desconto, né? E aí, com base nisso, nós já conseguimos olhar os números, olhar esses valores e ter uma noção do que está acontecendo, né? Porque é muito simples, a conta, gente, não é complicada. Você pega o valor do seu ordenado, o valor do seu salário, o valor do seu benefício, tá? E multiplica por 30%. Vai dar um valor aqui, certo? Qualquer desconto de empréstimo consignado não pode passar desse valor. Se você tem empréstimos consignados que somados passam de 30%, o banco está agindo errado. Não tem como errar, a conta é muito simples, e por isso que nós pedimos que as pessoas tenham os olerites, porque o que a justiça faz? A justiça manda o banco recalcular a dívida, o juiz não vai dizer que você não vai pagar, mas ele vai dizer que o banco vai recalcular, vai diminuir o valor das parcelas e acomodar todos esses empréstimos numa parcela ou em várias parcelas que não ultrapassem 30%. E aí você vai pagar os seus 30% bonitinho. Cleiton, e o que eu paguei a mais? E o que eu paguei acima disso? Muitos juízes, e a grande maioria deles, têm determinado que a pessoa recebe a diferença, o que se pagou a mais, como indenização. Esse valor volta para a pessoa e a pessoa recebe isso em indenização, né? Ela tem que devolver as diferenças do que passou até os 30%. É claro que eu já vi decisões em que o juiz manda compensar. O que ele manda fazer? Olha, não vai te devolver dinheiro. O crédito que você tem vai ser transformado em abatimento da dívida. Mas aí também não é obrigação da pessoa aceitar isso. Se a pessoa foi prejudicada, ela tem direito a receber o valor devido que era a ela, a diferença dos valores, até como uma forma de recomposição patrimonial. E se ela não tem o documento, não tem o contrato, ela tem que requerer a quem? Ela vai ter que pedir ao banco. Tem que pedir ao banco, o banco tem o dever de fornecer esse contrato, é obrigação do banco. Não existe operação bancária sem contrato, gente. Os bancos têm usado em defesa, dizendo que é o tal do empréstimo eletrônico, são operações eletrônicas. Toda operação eletrônica, ainda que você faça um empréstimo ali na maquininha, no caixa de autoatendimento, ele gera um contrato. Ele tem um número de contrato eletrônico. Isso daí o banco tem que ter. Na verdade, se eles oferecem essas facilidades, é óbvio que eles devem ter um registro. Então, o banco tem que te oferecer esse contrato, uma liberação de terminal, alguma coisa, né? Mas, na maioria das vezes do consignado, a pessoa tem que fazer do método tradicional. Ela vai à agência, ela pega um papel, ela assina. Então, o banco tem, sim, como levantar uma cópia disso e te fornecer cópia desse contrato. Exatamente. Ô, Cleiton, aproveitando essa sua fala, eu percebo também que há muitas, digamos assim, entre aspas, técnicas bancárias de fornecer serviços de empréstimo
meio quase que intuitiva, sem as pessoas saberem que estão contratando. Então, o idoso, a idosa, a pessoa com menos informação, ela chega no caixa eletrônico, ela acessa, ela coloca o cartão, digita a senha e entra. E aí vem, na cara dela, explode uma tela com uma informação. Clique aqui para obter um empréstimo fácil ou ver o seu limite de crédito. Enfim, uma informação que ela não consegue interpretar direito. E aí ela clica, e ela, na verdade, ela fez um empréstimo. Ou mesmo, às vezes, ela acha que há muita falta de informação, que os bancos sempre... Alô? Tem uma pessoinha... Oi, voltou? Oi, voltou. Os bancos... Então, os bancos usam de certas estratégias para colocarem valores para que as pessoas adquiram, e muitas vezes as pessoas adquirem sem ter a informação completa. Bom, entram lá no caixa eletrônico, colocam o cartão, e aí acabam clicando num botão, e aí adquirindo um crédito especial, um crédito pessoal, sem que elas tenham a consciência deliberada de que estão adquirindo aquele valor. E depois eles chegam às cobranças, né? Descontos, saldo negativo, juros abusivos, enfim. Isso, existe uma coisa chamada contrato de adesão, né? Qual é a implicação disso na prática? Há um trabalhador, um aposentado, um pensionista que é lesado por uma situação dessa. Ele acabou aderindo sem querer, sem conhecimento total, ao empréstimo. E aí ele se vê cobrado de juros extorsivos. O que ele pode fazer? O que é contrato de adesão? Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara, muito embora os bancos digam que não são e não devem e não estão dentro do Código de Defesa do Consumidor, nosso entendimento e de grande parte das pessoas que atuam na área dizem que sim, os bancos estão sim dentro do Código de Defesa do Consumidor, os bancos têm, a relação do cliente com o banco é uma relação de consumo, e sendo assim, a parte mais fraca dessa relação é o consumidor, é o cliente do banco. Então, todas essas operações, toda essa sorte de oferecimento de produtos, essa dificuldade em uso de sistemas que levam a entender uma coisa quando, na verdade, dizem outras, sistemas que meio que sugerem que você contrate ou que estimulam o consumo, são de total responsabilidade dos bancos. Se os bancos possuem responsabilidade por isso, nada mais certo e, a meu ver, correto pelo judiciário que eles também respondam pelo oferecimento e por induzir e levar a erro esses consumidores. É óbvio que algumas situações são muito nítidas, né? Mas outras são muito sutis. Por exemplo, nós tivemos um caso de uma cliente que ela queria mesmo um cartão de crédito. E ela foi lá e contratou um cartão de crédito. Quando ela assinou o contrato do cartão de crédito, a gerente do banco, segundo ela, disse o seguinte: olha, você pode fazer esse produto aqui para você me ajudar na minha meta? Ela disse: não quero. Dali a um mês, começou a descontar todo mês um seguro no valor de R$120, que ela não queria. Ela só foi ver isso depois de mais de ano. Essa pessoa tem direito a recuperar esse dinheiro? Claro, ela nunca quis contratar esse seguro. Ela assinou um contrato? Assinou, mas ela nem sabia que estava assinando o contrato de seguro. Então, ela tem total direito de reaver isso, de reaver esse valor e de discutir essa relação. É importante que nós, que nesse momento, principalmente de pandemia, que todo mundo fala, faz pela internet, nós todos, não só os idosos, nós como sociedade, nós precisamos ter todo cuidado na hora de contratar serviços bancários, né? Se você tem dúvida, não faça. Prefira fazer em outro momento, talvez em outra máquina, né? Se você não tem total segurança para fazer aquela operação naquele momento, prefira fazer em outro momento, com alguém que possa te auxiliar. Negociações bancárias, esses saques em autoatendimento, transferências,
Se você tem alguma dúvida em fazer no celular, fazer no computador, vá até a agência. Eu sei que agora, em momento de pandemia, é complicado dizer isso, mas é uma coisa absolutamente necessária que não pode passar. Vá até a agência. Procure auxílio de um funcionário credenciado do banco para te ajudar. Porque nós já tivemos casos, por exemplo, em que a pessoa teve o seu cartão de crédito furtado, seu cartão de banco furtado dentro da agência. E aí, durante vários dias, foram feitos saques e transferências. A pessoa percebeu isso, fez o boletim de ocorrência e tudo mais. Quando ela fez o boletim de ocorrência, o banco disse o seguinte: olha, essas operações foram feitas mediante senha. Gente, não tem nada mais fácil do que roubar a senha de uma pessoa hoje em dia, né? E não estou falando nem de pessoas que anotam a senha. Estou falando de sistemas muito avançados de fraudes que roubam senhas dos clientes, né? Como eu não sei, mas acontece. E outra, a função da segurança, o dever de vigilância é da casa bancária, da instituição bancária. Se o banco sabe que eu tenho consumo de R$10, R$20 por dia, por que o sistema do banco, que é tão maravilhoso, o sistema de segurança do banco, que é tão inteligente, não bloqueou meu cartão quando ele viu um saque de R$5.000 às 2 da manhã? Ou uma transferência bancária às 7 horas da manhã de R$3.000, sendo que o padrão do meu consumo, da minha utilização do cartão, pelo meu histórico, da minha relação com o banco, é de no máximo R$100, R$200 por dia. Isso diz muito também sobre a relação, o dever de vigilância. Quer dizer, o banco diz que investe milhões e milhões e milhões de reais em tecnologia para a nossa segurança, só que quando nós precisamos, não existe essa segurança, né? Eles permitem transferências em horas indevidas, contratações de produtos que você não quer, e depois, para desfazer a contratação, você acaba perdendo dinheiro. Baixa e transferência de aplicações sem comunicação do cliente, já tivemos. Contratação de produtos de seguros sem a participação do cliente, não tinha sequer assinatura. Já tivemos até casos que o cliente teve a assinatura falsificada em contratos de investimentos, né? Então, são uma série de situações que a gente deixa sempre a pergunta: aonde está a segurança e a tecnologia bancária para isso? Certo. Bom, Cleiton, vamos seguir para... José? Alô? Alô? Acho que ele congelou ali. Vai seguir para... Alô? Eventuais perguntas. E a internet hoje não está das mais amigáveis, não. De vocês, qual a nota vocês dariam para essa temática dos empréstimos consignados? Então, coloca aí, pessoal, por favor, de 0 a 10, qual a nota que vocês dão para essa abordagem dessa temática? Enquanto isso, Cleiton, eu vou fazer uma leitura de uma pergunta aqui de um dos nossos espectadores. Ok. Vejamos. Bom, tem um comentário aqui do Júnior Felas. Ele diz o seguinte: eu já nem sei mais o que fazer. Juntou cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, tudo de uma vez. E fui demitido. Não tenho como pagar. Situação complicada, Cleiton. Bastante. Provavelmente, infelizmente, Júnior, minha solidariedade a você, porque igual a você, nós temos aí 60%, segundo pesquisas mais recentes, 60% a 65% da população brasileira está num nível de endividamento acima do normal, e desses 65%, pelo menos uns 30% estão em superendividamento, ou seja, somando toda a renda da pessoa, ela não consegue pagar essa dívida e ela não tem possibilidade de pagar. A melhor orientação aí, Júnior, é que você reúna todas as suas dívidas, alinhe todas as suas dívidas, tá? E vá negociando caso a caso, dando prioridade àquilo que você pode pagar no momento. Eu sei que é difícil dizer isso, mas muitas vezes a gente, naquela coisa de querer resolver a vida, de querer pagar todas as dívidas, a gente quer fazer acordo com todo mundo. Não é possível, gente. Se você não tem renda, você tem que tentar sobreviver.
e depois você vai acertar o seu pagamento com as instituições financeiras. Então, a ideia aí é que você negocie, tá? Olha, não sei como negociar. Você tem a opção de entrar em contato diretamente com o banco, falar com empresas de cobrança, quando são elas que te cobram, participar desses feirões do Serasa, SPC, que negociam dívidas, ou até mesmo, em último caso, se for uma situação de muito extremo, contratar uma pessoa, um advogado, para tentar negociar por você. Mas eu acho que as situações aí, com essa crise, com a pandemia, vai ser muito normal que todos nós, né, todos nós, toda a sociedade, nós vamos precisar aprender a negociar e renegociar. Isso passa por diálogo. Você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a falar e você tem que estar aberto a ceder também, né? Então, o caminho aí é negociação e renegociação. Próximo. Vou seguir para mais uma pergunta, Cleiton, antes do nosso encerramento. Mas antes, quero cumprimentar ao pessoal que nos segue até agora, que continua com a gente até esse momento da noite, e cumprimentar também a página Sorocaba Plural, Jornalismo Cidadão, que tem nos acompanhado em quase todos os nossos encontros. Agradecer pelo prestígio aos nossos encontros. E, enfim, é bacana que tem outras páginas do Facebook que nos seguem, a gente também segue, é recíproco, e continue com a gente. Então, Cleiton, a Jaqueline Germano, ela diz o seguinte: tem um carro e apartamento financiados. Quando foi liberado o adiamento das parcelas por 2 meses, eu fiz. Porém, trabalho por conta, e contudo, o horário de funcionamento está reduzido. O período de adiamento acabou. Tenho direito a pedir outro adiamento? Bom, vamos lá. O adiamento foi concedido dentro do período da pandemia, justamente por conta aí da queda da renda. E agora você precisa de um novo adiamento. O caminho é a renegociação. Como vocês todos sabem, não temos lei, infelizmente, que colocasse uma obrigação aos bancos de negociar ou de renegociar ou de dar um prazo para pagamentos das dívidas das pessoas. Não temos. Não temos prazo para pagamento de luz, água, telefone, dívidas bancárias, cartão de crédito. Algumas empresas estão fazendo isso por uma liberalidade, que também não é bondade. A gente não pode esquecer que banco só negocia com a gente quando ele leva vantagem em alguma coisa. E eles só estão fazendo isso porque os bancos passam aí há muito mais de 10, 20 anos juntando lucros atrás de lucros em cima dos consumidores. Quem aqui nunca pagou uma taxa bancária sem saber, que atire a primeira pedra, não é verdade? Quem nunca entrou no cheque especial, pagou um cartão de crédito ou empréstimo atrasado. Então, no seu caso, Jaqueline, é a questão de sentar com seus bancos, sentar com seus credores, renegociar, eventualmente reestruturar essa dívida, dar prioridade àquilo que é mais importante, verificar aí o que você pode negociar agora de primeira mão. Eu acho, por exemplo, você fala assim, apartamento e carro financiado, a meu ver, o mais importante aí seria o financiamento do imóvel, até porque se for um contrato de financiamento clássico, existe a possibilidade aí da retomada do imóvel pela inadimplência, pela falta de pagamento. Então, de repente, é negociar por esse primeiro. No segundo momento, o carro, que também pode passar por busca e apreensão por conta da dívida, né? Mas aí negociando caso a caso. De repente, aumentar aí a quantidade de parcelas, jogar um saldo um pouco para o final. Enfim, a gente vai ter que dançar conforme a música, porque nesse período de pandemia, como dizem no popular, não está fácil para ninguém, não é verdade? Ô, Cleiton, então, com isso, a gente vai se encaminhando para o final. Deixa a sua mensagem aí para o pessoal que nos acompanha e a palavra é sua. Vamos lá. Pessoal, agradeço novamente a participação de todos, ao público que está sempre acompanhando aí as nossas lives informativas. Não é uma live, eu sempre repito isso, não é uma live acadêmica, não é uma live que visa esgotar todas as questões ao redor do problema, é uma live para trazer aí um início de respostas, né? Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação como essa dos empréstimos consignados, não tem a noção do que ela pode fazer isso, ela pode renegociar, ela pode rediscutir,
ela tem direito a, no máximo, 30% de desconto sobre os seus vencimentos, e isso precisa ser respeitado pelos bancos que, numa necessidade gananciosa de ganhar dinheiro, oferecem muito mais do que isso, justamente porque vão descontar dos seus olerites e benefícios. Dizer que o escritório está de portas abertas para atender as pessoas que tenham demandas nesse sentido, tá? E aqui falo sem qualquer intuito de fechamento, de captação de clientela, coisa do tipo. O que eu estou falando mesmo é do ponto de vista informativo. Precisando de maiores informações, pode entrar em contato com as nossas páginas, pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram. A gente responde a todo mundo, demora um pouquinho, às vezes, que são muitas perguntas, mas a gente responde, tá? E dizer que não esmoreçam. Se vocês acham que estão pagando mais do que 30% dos seus vencimentos, se vocês têm essa necessidade de rediscutir contratos, busquem os seus direitos, ainda mais sobre bancos, que são as instituições que mais ganham dinheiro nesse país. Então, você tem, sim, total direito de rediscutir. Você pode contratar um advogado, você pode ir na defensoria pública, mas o mais importante busque seus direitos, porque você tem. E, dito isso, quero desejar aqui meu boa noite para todo mundo que assistiu a live, os que vão assistir aí depois, quando estiver disponibilizado online, também no nosso YouTube, e deixar uma última mensagem aos nossos clientes, dizendo que estamos em atendimento digital, mesmo com a retomada de algumas atividades, nós estamos preservando ainda a saúde dos nossos trabalhadores, da nossa equipe, dos nossos clientes, e dando preferência ao atendimento digital. Então, você, cliente GGL, que queira falar com a gente, você pode entrar em contato pelo telefone, WhatsApp, e-mail, tá? Deixar mensagem, eventualmente, no nosso Facebook. Nós respondemos em, no máximo, 24 horas a todos os chamados dos clientes, tá ok? E deixar claro que, independente de atendimento pessoal, os atendimentos continuam nas redes sociais, nas mídias sociais, e também pelos nossos canais de atendimento clássicos, telefone, WhatsApp, celular. Precisou falar? Pode ligar no celular, pode mandar WhatsApp. Um grande abraço a todo mundo e boa noite. Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais essa live, lembrando que nessa quinta, assim como tem ocorrido tradicionalmente, desde o início da quarentena, temos lives às terças e quintas. Para essa quinta, o tema escolhido é home office. Então, o pessoal que está trabalhando na modalidade home office, teletrabalho, que tem dúvidas, nos acompanha nessa quinta, por volta das 19h45. Estaremos aqui de novo para dialogar com vocês. Então, agradecer a presença de todos, a pessoal que nos acompanhou até aqui, informar que, ou melhor, pedir que o pessoal deixe comentário, como o Cleiton bem colocou, apesar da live acabar, mas a live fica fixa, o conteúdo fica gravado no Facebook, no YouTube, enfim, então deixa comentário, depois a gente responde quando acessarmos novamente os comentários de todo mundo. Ressaltar, então, que temos lives na próxima quinta, assim como todas as terças e quintas, e, além disso, estamos iniciando um trabalho também de criação de conteúdos para o Instagram. Então, fizemos já uma experiência na semana passada, começaremos a fazer outras nos próximos dias, em formatos menores, em formatos de pílulas, em formatos de conversas rápidas, de bate-papos, um pouquinho mais rápidos, mais dinâmicos. Então, o pessoal que quer conhecer o GGL no Instagram, vai lá no @GGL Advocacia Trabalhista. Tá, pessoal? Nos indiquem pautas, aproveitando o ensejo dessas temáticas, temos discutido assuntos diversos, tragam assuntos do interesse de vocês, façam sugestões nos comentários, aproveitem e sigam a página do GGL se tiverem interesse, indiquem a amigos, indiquem a parentes, a conhecidos, falem do GGL para os amigos. Tem o nosso site, como o Cleiton também destacou, está no ar, é o ggladvogados.com.br. Inclusive, estamos desenvolvendo esse projeto do GGL Digital. O que é GGL Digital? É um formato de trabalho através da internet. A gente quer quebrar essa barreira da internet, que muita gente acha que não é possível ter um atendimento de 100%. Estamos vendo que é possível.
Muita gente tem nos procurado, muita gente tem conseguido serviços, o GGL tem prestado serviços a todo mundo que nos procura nessa modalidade, através do atendimento telepresencial, assim como a gente colocou aí na live, na divulgação. O que é atendimento telepresencial? É aquele que começa e muitas vezes termina 100% sem um contato frente a frente, presencial, e tem dado muito certo. Tanto tem dado certo, pessoal, que a gente tem, durante a pandemia, criou mais 2 polos de atendimento 100% digitais. Quais são eles? O polo de Itaquaquecetuba e o polo de Sorocaba. Então, temos representantes nessas 2 cidades para dar um atendimento complementar. Por quê? Porque nós podemos atender o cliente no Brasil inteiro. Agora, precisamos de representante, muitas vezes, para dar um apoio logístico, de entregar um documento, de recolher um documento, pegar uma assinatura, enfim. Então, além das nossas 4 unidades, então, Centro, Grajaú, São Miguel Paulista e Lapa, temos no momento Itaquaquecetuba e Sorocaba. E em breve teremos outras parcerias em mais algumas cidades. Então, dito isso, encerro oficialmente a live, agradeço a presença de todos e convido todos a nos acompanharem na próxima quinta, na próxima live, com o tema teletrabalho ou trabalho à distância, trabalho e home office, como queiram. Boa noite a todos e até lá. Boa noite.